E nós passamos agora a um outro painel, um painel sobre medicina e administração hospitalar e clínica. Então, a primeira que nós vamos ouvir é a professora a doutora Terezinha Covas Lisboa. A doutora Terezinha Covas Lisboa é doutorada em administração pela Universidade Mackenzie, tem também mestrado, especialização em administração hospitalar, pós-doutorado pela Florida Christian University, coordenadora do Grupo de Excelência em Gestão de Instituições de Ensino Superior do CRAS São Paulo, e presidente também da FAPESA, do Fundo de Apoio à Pesquisa e Extensão, e diretora também do SINDAESP, o Novo Ambiente da Saúde pós-pandemia. Então, doutora Terezinha Covas Lisboa. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Geraldo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde. Agradeço o doutor Rafael, um companheiro de muito tempo na Flórida, e ao Gilberto também. A reflexão que eu gostaria de fazer a vocês sobre esse novo ambiente, na verdade, são ponderações que foram feitas no transcorrer desses meses todos, acompanhando muitos profissionais de saúde que passaram por momentos difíceis. Nós temos tido aqueles profissionais que estão na linha de frente. Realmente, não tem sido fácil. Eu tenho acompanhado alguns fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, o quanto tem sido difícil a continuidade do seu trabalho num pós-óbito de um paciente, de um companheiro de trabalho. E, com isso, algumas reflexões foram feitas, juntamente com outros profissionais da área de administração hospitalar, no sentido de que nós temos que enfatizar um pouco mais o treinamento e o desenvolvimento de pessoas com foco numa retaguarda psicológica até, no sentido de que eles possam dar continuidade às suas atividades sem traumas ou minimizando as dificuldades do dia a dia. Obviamente, nós tivemos também na área de hotelaria hospitalar algumas dificuldades, como falta de equipamentos, falta de materiais, fazendo com que alguns profissionais entrassem num estresse muito grande. Mas, um dos aspectos que eu sempre batalhei, e um dos aspectos que eu sempre defendi, foi o princípio da humanização no trabalho. Se colocar no lugar do outro, a fim de que eu possa minimizar todos esses tipos de atritos e de dificuldades. Essa humanização ela passa a ser um pré-requisito para os programas de treinamento e desenvolvimento. De operacional, a mecanização e levando para o lado humano. A falta de tempo. Conversando muito com fisioterapeutas que trabalham com a intubação em UTIs, eles diziam para mim, Terezinha, não dá tempo, é tudo muito rápido. Nós não temos como cronometrar essas dificuldades dentro das UTIs. E, obviamente, nós tínhamos que dar todo o suporte para que não faltasse materiais, higienização, roupa, alimentação, enfim, uma série de itens que caminham paralelamente. E, para tudo isso, eu ainda tenho que me preocupar com o acolhimento do paciente, é claro, com humanização, fazendo com que esses profissionais de saúde, que estão na linha de frente, eles tenham todo o equilíbrio para receber esse paciente com toda honra, né, e com toda presteza. Nós sempre aprendemos isso, né, na área de saúde, de que o paciente é o centro das nossas atenções. E hoje nós temos, à frente das nossas atenções, além do paciente, o nosso profissional de saúde. Porque, diante disso, eu tenho uma pandemia que ainda está em desenvolvimento, ainda está ocorrendo, e
Para isso, eu tenho que reforçar o meu treinamento. O administrador hospitalar, por exemplo, ele está muito preocupado com isso, no sentido de trazer uma série de inovações, né, para que possa adaptar melhor esse ambiente. Na área de hotelaria hospitalar, nós estamos procurando rever todas as ações, as práticas profissionais, no sentido de ter momentos de emergência. E nós sentimos isso, a mídia mostrou bastante o quanto foi difícil no início, uma doença que ainda não se sabia exatamente como proceder, e a falta de EPIs, a falta de equipamentos, hospital de campanha que foram construídos rapidamente, mas que essa ansiedade ela foi sendo passada também para os nossos profissionais de saúde. E essas dificuldades emocionais, a prática profissional. Eu percebi isso em alguns profissionais que eu conversei. É difícil, eles diziam para mim, é difícil, eu não tenho como pensar no dia seguinte. Eu penso em minuto a minuto. Eu vou para casa, mas eu estou pensando no que eu deixei e o que eu vou encontrar no dia seguinte. Então, nesse momento de crise, nós temos que, eu digo que nós temos que reescrever a biografia na área de saúde. Nós temos que tomar como base essas dificuldades que estão acontecendo, pensar na sobrevivência, no crescimento e no desenvolvimento, e nos prepararmos para para condições de melhoria, de anotar, né? Eu falo muito para esses profissionais que eu acabo encontrando e conversando, anotem tudo, essas dificuldades, porque, na verdade, nós temos contingências, nós não estávamos preparados, né? Na administração, a gente se prepara muito para riscos, mas na administração hospitalar, esses riscos foram muito rápidos. Eles aconteceram em menos de 24 horas, como eu disse inicialmente, com muitos óbitos. Eu me coloquei muito no lugar desses profissionais, porque não deve ser fácil você voltar ao seu ambiente de trabalho e não encontrar o seu companheiro de trabalho ou não encontrar o paciente que você estava se dedicando. E a ciência, ela tem que estar sempre à frente disso. Esses estudos vão dar margem, essas observações vão dar margem a estudos comportamentais, a estudos na área de saúde também. Na nossa área de hotelaria também nós vamos ter que rever uma série de parâmetros. É lógico que não de uma forma negativa, mas preparando nossos profissionais de saúde e nossos profissionais da área hoteleira para as emergências, do que pode acontecer. Em alguns momentos eu percebi o desânimo. Alguns profissionais conseguiram, por exemplo, se afastar da família, poder ficar um pouco mais perto do hospital, hotéis que foram colocados à disposição de hospitais para que esses profissionais de saúde não circulassem tanto pela cidade. Isso é um ponto que eu considero, como administradora, de humanização, que passa a ser um pré-requisito para que eu possa ter após essa pandemia, pós-pandemia, acontecer de uma forma natural. Alguns aspectos que eu também achei muito interessante em alguns hospitais foi justamente o home office. Pessoal da logística, do setor de compras, foram afastados do hospital, uma vez que residem com pessoas idosas ou que têm alguma doença pré-existente, e foram trabalhar nas suas residências. E isso a gente sabe, pelo que está se observando, que o home office ele veio para ficar, né? Em alguns momentos, além de minimizar custos dentro da organização, ela dá a oportunidade também de você ficar um pouco afastado desse ambiente que pode trazer alguma dificuldade. Eu considero que, nos momentos em que esses profissionais puderam ficar nas suas residências,
junto com os seus familiares, junto com os seus filhos, pais, eles tiveram a oportunidade também de sentir essa harmonia da família e de poder mostrar para os seus familiares as suas obrigações, as suas responsabilidades na recuperação de um paciente. Eu estou acompanhando muito um profissional que é da área de compras, que tem trabalhado bastante na sua residência. E, com isso, ele me disse, eu estou tendo a possibilidade de poder participar um pouco mais da companhia dos meus pais, de almoçar com eles, de ficar mais perto deles. Então, em alguns momentos, nós temos que ver essa parte de retaguarda psicológica, que eu chamo. Porque muitas vezes nós saímos de manhã, vamos trabalhar, atravessamos a cidade com trânsito, com uma série de interferências e intercorrências, e o estresse é muito grande. Quando chegamos em casa, mal temos tempo para conversar com a família. Lido muito com o pessoal da enfermagem. E a enfermagem tem sido assim também, eu homenageio muito esses profissionais pela sobrevivência no seu trabalho e na busca da recuperação daqueles que procuram o serviço de saúde. Então, a minha mensagem é essa, de que nós temos a ciência, e nós temos a parte física do hospital, da clínica. Inicialmente foi falado das instituições de longa permanência. Nós tivemos realmente problemas sérios de não estarmos preparados para poder atender, num espaço até pequeno, situações tão difíceis. Muitos idosos entraram em óbito, outros foram removidos, né, para hospitais. E com isso nós estamos sentindo que nós precisaremos rever a legislação. As políticas públicas precisam ser revistas também nesse sentido, de que nós temos que dar condições melhores de atendimento. Então, no pós-pandemia, o cenário que eu visualizo é esse, de revisão. Nada mais lógico do que nós revemos padrões. E essa é uma obrigação da gestão pública e da gestão privada. Nós temos que olhar de uma forma mais holística, para que nós não possamos passar por uma nova pandemia ou por uma endemia muito trágico, muito dramático, mas eu quero aqui dar minha solidariedade aos profissionais que existiram. E quando eu falo profissionais de saúde, eu me refiro não somente aos médicos, à área clínica, mas à área hoteleira, a quem dá o suporte operacional, né? Então, da alimentação, da lavanderia, nós temos todos esses profissionais que estão na retaguarda e que, mesmo na sua simplicidade, tendo que se locomover de regiões longínquas para chegar ao seu ambiente de trabalho, eles se expuseram e puderam demonstrar a sua solidariedade. É nesse momento que eu homenageio os professores, ao Gilberto, ao doutor Rafael, ao doutor Alckmin também, porque essa iniciativa de trazer à discussão esse ambiente de saúde no pós-pandemia é uma reflexão muito grande para que nós possamos realmente rever padrões e ter a certeza de que, até na área acadêmica, nós temos que preparar um pouco mais profissionais para ir para a linha de frente. Eu tenho até um exemplo de uma aluna que ela foi designada como fisioterapeuta para atingir os seus objetivos. Era louca para poder trabalhar, né, numa UTI, e realmente ela foi
vamos dizer assim, entre aspas, jogada, e foi trabalhar na linha de frente, num hospital de periferia, porque estavam faltando profissionais da área dela. Mas é oportunidade para esses jovens, mas nós temos que realmente, dentro da academia, olhar os padrões de estágio, o material todo que é disponibilizado para eles de uma forma bem efetiva, na linha de frente mesmo, com a prática profissional. Isso é importante para que ele possa se reconduzir até, no caso dessa menina, de se reconduzir de uma forma mais efetiva. Então, um outro aspecto que eu quero frisar foi a telemedicina, que também é um exemplo de otimização no atendimento. Ele deu uma proximidade muito grande entre o paciente e o médico. Isso aí eu considerei de uma agilização muito eficiente, de uma forma que a pessoa não deixasse de procurar o atendimento, que ela fosse procurar o profissional médico e não deixasse a sua saúde de lado. Enfim, essa reflexão que eu quis passar para vocês é justamente a de nós revermos uma série de comportamentos e ter a certeza de que nós temos condições de poder oferecer uma saúde com qualidade. Muito obrigada. Muito obrigado à professora doutora Terezinha Copas Lisboa, que nos brindou aqui com uma importante colocação sobre o novo ambiente da saúde pós-pandemia, muito oportuno e necessário. Nós vamos, em seguida, ouvir a doutora Glória Brunetti, médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, médica também pelo Instituto Palio da Argentina, especialista em dor pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em neurociência e fundadora do voluntariado Emílio Ribas e da Fundação Poder Jovem, líder do Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil, que vai nos falar sobre adaptações comportamentais, desafios da pandemia Covid-19. Olá, meus agradecimentos iniciais vão aos organizadores do Fórum Brasileiro de Saúde, ao GCSM, à Prefeitura de Barretos e ao moderador, Dr. Geraldo Alckmin, pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre os desafios que nos são colocados pela pandemia de Covid-19. Eu sou infectologista, sou também paliativista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. E a gente tem uma vivência muito importante já em relação a outras epidemias, né? Uma coisa que a gente já vive desde o início, eu estou lá desde a década de 80, começamos com HIV/AIDS, na hora que eu estava chegando junto à epidemia no Brasil, e também foram grandes desafios, porque a gente não entende inicialmente o que está acontecendo, quem é o vírus, o que causa, como evolui, mas a gente sabe que vai dar conta, como agora nós vamos dar conta. Naquela época também a gente acreditava com muita fé e com muita esperança, né? E essa sensação de ser uma surpresa, de ser a primeira vez, é uma coisa normal, é até humana, né? Tem um livro muito interessante, chama A Peste, de Camus, um escritor francês, é um livro da década de 40, que sempre que reaparece ou aparece uma epidemia, sei lá, febre amarela, ou a gente já teve sarampo na década de 90, enfim, eu releio o livro, porque neste livro ele fala da isolamento social que eles precisam ter na época, por causa de uma peste que está aparecendo, e eu nunca entendia a complexidade disso tudo, né? Porque eu não tinha passado por essa experiência, mas sabia que era uma experiência importante, porque a descrição no livro até me dava angústia, né? E, de repente, a gente começou a viver uma experiência idêntica ao que os nossos antepassados viveram na gripe espanhola, em 1918. E eles superaram, com menos ferramentas e menos conhecimento do que nós, tanto científico quanto tecnológico, né? A gente entende muito mais, a gente está intervindo muito mais. E isso é muito importante, até para nos acalmar, até para a gente saber o que vai fazer. Você entendendo essas passagens, como transmite o vírus, a gente vai poder evitar e realmente resolver essa situação de um modo muito bom para todos. Eu acho que o vírus, ele veio mostrar uma coisa muito importante. Ele meio que tira os véus de todas as situações. Tira o véu das empresas, tira o véu das relações familiares, tira os véus das relações amorosas, ele expõe, ele coloca para fora. E você tem que resolver isso.
Ele atenua as coisas que são bem, tão boas, passam por dificuldade, e quando a coisa está ruim, fica muito pior. É esta a característica do vírus. Mas a gente vai aproveitar isso, e a gente está aproveitando isso para crescer. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Por exemplo, o nosso Conselho Federal de Medicina, em 2002, recebeu uma solicitação oficial do governo para que ele abrisse a possibilidade de telemedicina, para as pessoas começarem a ter consulta, conversar com o seu médico oficialmente, através do, ou médico, enfim, nós estamos falando da Federação de Medicina, mas em outras profissões também, né? E isso nunca foi para frente. 17 anos depois, em 2019, foi apresentada uma nova proposta, o Conselho em si colocou essa proposta para frente, mas a própria Sociedade Médica segurou, dizendo que não era o momento, que tinha suas dificuldades de fazer virtual, que o momento ainda era manter o presencial. Passado alguns meses, o senhor vírus foi lá e mudou toda essa história, entendeu? O que ele transformou não volta. Isso eu estou falando de uma coisa muito simples, que é em relação à telemedicina. Os grandes avanços que nós estamos fazendo, junto aos nossos pacientes, o apoio que nós estamos dando, os tratamentos que nós estamos fazendo. Enfim, então essas mudanças vieram para ficar, mas nós temos que nos adaptar. E quem não gostava de tecnologia, ou achava que não estava na idade mais de entender nada, tem que entender, teve que se esforçar, teve que juntar os seus neurônios para estar convivendo com a sua família de modo virtual e seguro, né? Então essas adaptações, elas foram feitas muitas a pulso, né? Porque ele nos colocou uma pandemia para ser enfrentada. E hoje a gente já entende muita coisa, entende que era uma relação animal e animal, transmissão animal-animal, o homem entrou no meio, nós entramos no meio deste ciclo, né? Trouxemos isso para nós, iniciamos uma transmissão homem a homem. Vou colocar uma coisa que eu acho muito importante, não é transmitido por insetos, e não é transmitido pela água e pela comida. Olha que coisa boa. Então a gente também tem que olhar isso, porque a gente entende a transmissão de um vírus. É um vírus respiratório, ponto. Então, a gente tem como lutar, a gente tem como se prevenir. Necessita paciência e conhecimento. Conhecimento está à disposição. Na internet você vai, na televisão, onde você quiser, tem o conhecimento. Você precisa ter a disposição e a paciência e acreditar na ciência. Eu acho que certas coisas não dá para duvidar. Você não pode botar nem a sua vida, nem das pessoas que você gosta em risco, né? Então você tem que realmente acreditar e usar os mecanismos de proteção, que são fáceis, são acessíveis, não é nada impossível. E acreditar, isso é muito importante. E a gente foi vendo, no caminho deste ciclo, que ele passa por gotículas, então a gente usa máscara, e ele passa por aerosóis, então a gente tem que tomar cuidados intensos com aglomeração, isso é muito importante, ventilação, é muito importante. Então, qual é o pior ambiente, para vocês entenderem assim, de um modo muito claro? Isso eu falo em diversas vezes em aulas de biossegurança há mais de 20 anos. Um dos lugares mais importantes de contaminação é o elevador. É o elevador. Hoje fica muito claro, as pessoas entendem. Por quê? Porque o elevador é um ambiente fechado, por si, pela natureza do elevador. É um ambiente que ele tende à aglomeração, né? Está escrito lá, até 6 pessoas, sabe? Às vezes até anda um entrando de 7 porque diz que é magro. Então, aglomerado. Isso é o caminho ideal para a transmissão de um vírus respiratório. Então, tem que estar atento para evitar esses 2 mecanismos de transmissão importantes, que é a aglomeração e a ventilação. Então, o ambiente ao ar livre é bom? Sim. Sim, o ambiente ao ar livre ventilado é ótimo. Mas está frio. Está frio, mas é ótimo. Eu estou explicando que é ótimo. E aglomerar? Aglomerar é ruim, é o contato. Evitar o contato também, por fomites, pelo toque, pelo abraço, pelo beijo. Mas eu colocaria até em segundo lugar, porque o outro é tão mais importante, tão mais fácil da gente estar fazendo, que a gente tem que evitando os 2 de cima, você já não vai estar tocando, não vai estar transmitindo por objetos, é uma coisa muito mais tranquila, tá? E a gente foi vendo que os nossos hábitos, né, que nós estamos falando aqui dessas adaptações do comportamento, né, o comportamento humano, a gente de repente foi entendendo que entrar com sapato em casa pode dar problema, né? E muita gente aqui no Brasil até já tentou, né? Eu mesmo já tentei na minha casa, assim, há anos, quando os meus filhos eram pequenos. Olha, todo mundo, vamos deixar o sapatinho na porta de casa, tal. Mamãe, tá virando japonesa?
Entendeu? Porque era esse aspecto, porque já no Japão já tinha um hábito de você não entrar com o sapato dentro de casa. E se a gente pensar friamente, esse sapato andou por tudo, pisou em tudo, em secreções, pode ter algum escarro contaminado, em fezes de animais, não importa. A gente não sentia o perigo tão evidente como a gente sente hoje, porque o Covid veio nos alertar. Eu acho que talvez certas mudanças vieram para ficar. A gente vai ter que entender isso, né? A outra coisa era o uso de máscara, né? Então a gente via vídeos do Japão, alguma reportagem, de repente no metrô tinha umas 3, 4 pessoas de máscara. Aí a gente falava, gente, o que é isso? O que essas pessoas estão fazendo de máscara? Pensava no interior, né? A gente pensava interiormente. Será que tem algum toque? Por que ela está fazendo isso? Nada demais. Isso é um respeito que ela tem pelo outro e por ela. Porque naquele momento, se ela estava sentindo a garganta pegar, se ela estava sentindo, enfim, ligeiramente febril e ela tinha que sair, ela protegia o outro usando a máscara em ambientes que aglomera, tais como o transporte público, o ambiente onde ela vai trabalhar, ou então no supermercado. Este é um hábito que eu acredito que veio para ficar. É um bom hábito. Se a gente daqui a 5 anos estiver sentindo qualquer coisa que pareça uma síndrome respiratória qualquer, deu um espirro, alguma coisa, vamos colocar uma máscara? É ajudar o outro, é ajudar você a não transmitir isso para ninguém, não importa qual vírus, mesmo que seja um vírus muito mais simples, muito mais fácil de se autolimitar. Então, esses detalhes vieram para ficar. O cumprimento, como a gente se cumprimenta. O brasileiro é muito efusivo, é o carinho do nosso povo, é muito emocional, é muito social. E como é que o oriental cumprimenta? Junta as mãos, abaixa, flete o corpo. Conforme você flete o corpo, é o grau de importância da pessoa que está à sua frente. E hoje em dia o que a gente está vendo é exatamente isso, né? As pessoas fletindo o corpo, batendo a mão à distância, enfim, entendendo que você hoje manter esse distanciamento social é sinal de amor e respeito. Então, essas características que eu digo até que são orientais, eu acho que vieram para ficar, eu acho que as pessoas vão tomar muito mais cuidados nos seus abraços, nos seus beijos, não que a gente vai deixar de ser essa emoção pura e bela que é o Brasil é uma emoção pura e bela, então eu acho que isso vai continuar pós-pandemia, né? Mas eu acho que a gente vai tomar muito cuidado e vai ter um olhar completamente diferente. E aí você pode estar pensando, e como nós vamos resolver essa situação, né? Como é que nós vamos dar cabo dessa situação? O melhor modo para a gente dar cabo é a vacina. Isso é com certeza absoluta. Uma vacina ela tem que ser segura, ela tem que não causar nenhum dano, ela não pode causar maleficência, ela tem que causar beneficência, é um princípio, inclusive, da bioética, né? Ela tem que ser segura e eficaz, ela precisa despertar a imunidade, ela precisa me proteger, então ela precisa me proteger realmente para que eu possa me expor e não me contaminar. Ela tem que ser caracterizada por um espaço de tempo importante, não é uma vacina que dura um mês, eu vou ter que vacinar todo mês, ela vai ter que vacinar a cada 6 meses, como funciona essa vacina? Tá? E ela vai ter que realmente ter uma grande distribuição e chegar com capilaridade em todas as pessoas. O Brasil já saiu na frente de uma coisa muito importante e que a gente não repara. Isso é a coisa mais importante. É uma coisa maravilhosa que temos aqui no Brasil. É uma singularidade mundial e chama-se SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema amplo, universal, integral, que pensa na equidade, ele dá exatamente o que cada usuário está pensando. Foram criados por antepassados nossos na década de 80, que nós temos que hoje realmente valorizar e homenagear, que colocaram isso na nossa valorosa Constituição de 88. Sugiro, inclusive, que leiam a Constituição, nosso artigo que fala do SUS, é do 196 ao artigo 200, é curtinho e é lindo. Está tudo ali, está tudo pronto. Temos uma inspiraçãozinha um pouquinho do NHS da Inglaterra, 1947, um pouquinho do Canadá, mas ele tem todo um perfil do Brasil. Então, a distribuição da vacina está pronta. Nós temos as UBSs, que são as portas de entrada do Sistema Único de Saúde, em todos os lugares do Brasil. Nós temos, inclusive, o UBS Fluvial, que desce o Rio Madeira, no município de Borba, atendendo a comunidade, vai vacinar lá no município de Borba. Então, nós já temos uma coisa importante que muitas vezes no mundo não tem, que é essa distribuição. Nós já temos um esquema muito pronto. O nosso Plano Nacional de Vacinação, nosso programa, é da década de 60 e já era elogiado fora do Brasil, assim como a nossa estratégia de família do SUS. Então, nós já estamos prontos. O que nós precisamos? Da vacina. Vocês acham que tem bastante gente pensando nisso? Garanto que sim, muita gente boa e muitas coisas avançando. Já temos 3, 4 vacinas em um estado avançado no mundo, tá?
Já está na fase que a gente está testando, já deu certo, é seguro, eficaz, agora a gente está vendo se dura essa eficácia e quem será o grupo vacinado com ela. Agora, a gente precisa diminuir a expectativa. Com você diminuindo a expectativa sua, pessoal, melhora a sua ansiedade, você respeita melhor as normas de proteção e você vai estar bem bacana e a sua família para tomar vacina. É isso que nós queremos e é isso que vai dar certo. Nós temos que pensar nisso, tá? Diminuir o sofrimento, manter a proteção individual de cada um de nós, adaptarmos a este novo momento. Esse novo momento, ele pede rapidez em muitas coisas e pede muita reflexão. A gente está entendendo o valor do outro, a gente está entendendo como é importante as boas relações, como a gente está entendendo a nós mesmos, né? Acabamos sendo amigos de nós mesmos, que a gente nem entendia, todo mundo isolado, tendo que conversar com si, tendo que se conhecer melhor. Grandes desafios da pandemia Covid-19. Agradeço a atenção e espero que todos estejam bem, se cuidando bastante, se isolando, procurando um ambiente realmente ventilado, não se aglomerando. Acredite, vai passar, não sabemos como, ninguém sabe como, nem quando, mas vai passar e você precisa estar bem junto com as pessoas que você ama. Obrigada.